Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso de estudo da Bíblia, através do qual já estudamos desde o livro de Gênesis até as cartas do autor de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Já estudamos 3 de suas cartas. A primeira carta, a Carta aos Romanos, é um importante documento teológico. Depois fizemos o estudo da primeira carta aos Coríntios, uma carta de conteúdo teológico pastoral, que trata dos problemas do dia a dia de uma igreja, semelhantes aos problemas que um pastor enfrenta hoje. Nos últimos programas abordamos a segunda carta aos Coríntios, que trata da questão do ministério que todo crente tem. Foi nessa carta que Paulo respondeu às acusações que os coríntios fizeram contra ele depois de receberem a sua primeira carta. Nela, Paulo combateu e tentou corrigir vários problemas. Acho interessante notar que os coríntios não criticaram em nada a lógica de Paulo na primeira carta. Eles não tinham como criticar a lógica nem os conselhos de Paulo, que eram muito profundos e inspirados por Deus. Eles atacaram a pessoa e suas credenciais como apóstolo, desafiando sua autoridade. Agora que estamos finalizando o estudo de 2 Coríntios, certifique-se de que você guardou o que Paulo falou nesta carta a respeito da tarefa e do treinamento do ministro, da sua confiança e do seu triunfo, da sua transformação, sua transparência e do seu tesouro da prova do ministro, das áreas difíceis e das áreas sensíveis do trabalho dele e, finalmente, da transcendência do ministro. Paulo abordou todas essas áreas do ministério nesta preciosa carta. Eu pedi que você lesse os 2 mais importantes capítulos da Bíblia sobre a questão de mordomia, os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Paulo escreveu esta carta na cidade de Filipos. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo, era a igreja que o sustentava e que possibilitou que ele viajasse e ministrasse para igrejas e outras cidades, como a de Coríntio, sem ter de confeccionar tendas para se manter. Nos capítulos 8 e 9, Paulo apresentou os padrões de contribuição da igreja de Filipos que beneficiaram e muito a igreja de Corinto. Com esta ministração, Paulo procurou incentivar a igreja de Corinto a participar da oferta de amor que ele estava levantando em favor dos judeus cristãos perseguidos em Jerusalém. Nestes 2 capítulos, Paulo ressaltou a generosidade da igreja de Filipos, que contribuía além das suas possibilidades. A contribuição daquela igreja era liberal e honesta. Paulo mostrou ser muito íntegro nos assuntos financeiros e de mordomia. A igreja de hoje tem muito a aprender com Paulo. Paulo queria evitar qualquer dúvida e crítica em relação à administração da oferta. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Observe como Paulo foi cuidadoso, instruindo a igreja a ter pessoas que acompanhassem a administração da oferta. Ele queria que houvesse responsabilidade e integridade na administração dela. Antes de encerrar o estudo de 2 Coríntios, quero acrescentar mais alguns comentários a respeito daquelas pessoas da igreja de Corinto que se aproveitavam de sua situação. No final da carta, Paulo escreveu: Temo que ao visitá-los não os encontre como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Essa era a igreja de Corinto. Foi por isso que Apolo duvidou que fosse da vontade de Deus que ele fosse para lá. Paulo disse que queria que Apolo fosse, mas Apolo tinha suas dúvidas.
Paulo encerra a carta lançando um desafio. Examinem-se, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? Paulo foi duro com eles, mas nós damos graças a Deus, sim, damos graças a Deus por aquela igrejinha. Se não fosse por ela e por todos os seus problemas, não teríamos acesso a esta palavra tão inspirada e exortadora. Continuando o nosso curso, iniciamos o estudo de mais uma carta de Paulo. Desta vez, aos Gálatas. Este foi outro tipo de carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vou contar um segredo a você. Dos 66 livros da Bíblia, as cartas de Paulo são os meus preferidos livros. Elas são muito profundas. Todos os livros são inspirados, mas a lógica de Paulo faz de suas cartas documentos profundos e ao mesmo tempo muito práticos. Uma é diferente da outra. Uma é pastoral, outras cartas abordam o ministério e a mordomia, outras princípios teológicos. E agora iniciaremos um tipo diferente de carta, uma carta emocional. Paulo estava bravo quando escreveu para os Gálatas. Poderíamos dizer que ele estava com uma indignação justa contra eles. Compare a introdução da carta aos Gálatas com a introdução da carta aos Filipenses, aos quais ele amava muito, e mesmo com a dos Coríntios, que eram aquele povinho difícil. Mesmo na carta aos Coríntios, Paulo usou palavras de afeição e companheirismo no Evangelho. Ele chamou os coríntios de santos, está lembrado? É uma carta muito bonita. Mas não podemos dizer o mesmo da carta aos Gálatas. Não encontramos nenhuma palavra de afeição ou carinho nela, nem qualquer coisa que indique companheirismo no Evangelho. Geralmente, quando Paulo escrevia às igrejas, era para tratar de algum problema. Os Gálatas não correspondiam ao povo, não de uma cidade, mas de toda uma área que Paulo tinha evangelizado. Ele escreveu-lhes para tratar de um assunto muito mais sério do que os problemas da igreja de Corinto. O problema dos coríntios é o que mesmo na maioria dos missionários que trabalham numa cultura nova e que plantam a primeira geração da igreja. Lendo a carta aos Gálatas, podemos ter uma ideia do que estava acontecendo nas igrejas daquela região. Paulo andou por aquela área pregando o Evangelho, e o seu Evangelho era que Jesus Cristo, através da morte na cruz, tornou possível que a salvação chegasse até você. Crer no Evangelho pelo dom da fé, que vem de Deus, pode salvá-lo. Tudo isso é resultado da graça de Deus, e foi ela que o levou a enviar Cristo ao mundo para que pudéssemos ser salvos através dele. De acordo com Paulo, a salvação é pela fé e pela graça, e nada mais. Uma vez ouvi uma equação que achei muito interessante. Jesus mais alguma coisa é igual a nada, mas Jesus mais nada é igual a tudo. Paulo enfatiza nesta carta que fomos salvos para boas obras e que as boas obras validam nossa fé. Mas é a nossa fé que nos salva, não as nossas boas obras. Depois que Paulo pregou o evangelho de salvação pela graça, alguns líderes religiosos judeus começaram a pregar naquela região que, agora que o povo tinha sido salvo, precisava se circuncidar de acordo com a lei de Moisés. Eles queriam transformar aqueles gentios convertidos em judeus. Quando Paulo soube o que estava acontecendo e que alguns gentios já tinham sido circuncidados, ele ficou muito bravo e escreveu a carta de próprio punho. Preste atenção no tom dessa carta. Ele escreve assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Essa foi a fria saudação de Paulo. Depois dessa introdução fria, Paulo iniciou a carta. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção em como ele foi enfático.
Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Que palavra forte, hein? Mas, para não deixar dúvidas de que ele estivesse enganado no uso de uma palavra tão forte, ele disse: como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que deixou Paulo tão exaltado é que estavam pregando outro evangelho, um evangelho deturpado. E para Paulo, aquilo não era a pregação do evangelho. Foi por isso que ele amaldiçoou quem estava pregando outro evangelho. Paulo estava mesmo muito exaltado, muito bravo, porque o que estava acontecendo era apostasia. E Paulo conhecia muito bem a história dos hebreus. O seu primeiro sermão em Atos 13 contém muito da história dos hebreus. Ele conhecia muito bem o assunto, e qualquer um que conhecesse um pouco da história dos hebreus, e se você estudou conosco o Velho Testamento, também sabe que a apostasia é um pecado horroroso para os judeus. Apostasia significa distanciar-se. Apo significa longe. E a outra parte da palavra significa ficar, posicionar. Por isso, apostasia significa permanecer ou posicionar-se longe, afastar-se. No final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição. Afirmaram que Deus era o primeiro na vida deles e que os serviriam. Mas depois, no livro de Juízes, eles se afastaram desta posição. Eles se distanciaram do compromisso que tinham firmado com Deus no final do livro de Josué. Observamos no livro de Juízes que o povo de Israel passou 7 vezes por um ciclo de apostasia. Podemos também observar quais foram as terríveis consequências daquela apostasia. Paulo via a apostasia como um câncer espiritual, muito pior do que o problema da igreja de Corinto. Nesta carta, ele confrontou este evangelho apóstata da Galácia com o evangelho absoluto. Nos versículos 11 e 12, ele continuou dando alguns dados pessoais. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Temos que encerrar o programa agora, mas você tem uma tarefa em leia toda a carta aos Gálatas para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.